Na aula de hoje, eu vim te apresentar as 3 características que todo profissional que atua na estética precisa ter para ser referência, para poder se destacar nesse mercado tão competitivo. Porque nós sabemos que, em meio a uma concorrência tão grande, a gente precisa ter algum diferencial para se destacar. E hoje eu vim te ensinar quais são esses diferenciais. Essas 3 características que eu vou te apresentar aqui, elas precisam estar assim escancaradas em você, para que você traga isso através da sua imagem, do seu posicionamento, da sua fala, do seu conteúdo, do jeito que você atende. Então a gente precisa ter isso para que o paciente veja em nós que a gente é referência, especialista naquilo que a gente está falando, está fazendo e da forma como a gente está agindo. Porque a gente tem que lembrar que para a gente ser referência, não é uma coisa apenas que a gente precisa fazer, é um conjunto de coisas. E hoje a gente vai falar melhor sobre isso, para que você ajuste essas características em você e para que você se molde, para que sempre esteja isso vibrando na tua energia. Então a primeira é dominar a técnica que você vende com excelência. Por isso que é tão importante nós sermos especialistas em um nicho. Não dá para querer ser um faz tudo, fazer de tudo um pouquinho, porque daí é muito difícil da gente dominar aquilo com excelência. Não tem como a gente ser bom em tudo, a gente sabe, né? Então, por isso que é importante você definir o teu nicho e dominar aquela técnica com excelência. Então, você precisa ter segurança na execução do procedimento. Eu sei que muitas pessoas, quando se trata dos invasivos, não têm tanta segurança, então por isso você precisa treinar. Não tem como você conseguir vender alguma coisa que você é inseguro em fazer, porque você já vai evitar vender aquilo porque você é inseguro em estar realizando aquele procedimento. Então, antes de você começar a vender, treine, pratique, pegue pacientes modelos para que você aperfeiçoe a sua técnica e tenha segurança, porque quando a gente está inseguro na hora de fazer, a gente transparece isso. O cliente percebe que a gente não está trazendo toda aquela segurança. E o paciente, ele já vem inseguro, com medo, com receio na hora de fazer o procedimento. E se ele vê que você também está com esse medo e com esse receio, daí é o combo do terror. Então você precisa saber lidar com as intercorrências, tirar dúvidas, porque eu já vi muito ter algum tipo de intercorrência leve, nem tão intercorrências graves, coisas simples de resolver, e o profissional já ficar desesperado. Ai, meu mundo caiu. Gente, quando você quer se posicionar como referência no procedimento, você tem que saber lidar com as intercorrências e saber lidar de uma forma firme, uma forma segura. Ó, cliente, isso é muito normal de acontecer, tá? É um dos efeitos que pode dar o procedimento. Então é só você fazer XYZ que daqui 3, 4 dias já vai estar melhor. Mas tem gente que o cliente vem ali com alguma queixa que deu, por exemplo, ai, ficou com muito edema, tô com febre, tá doendo muito, a pessoa já se desespera junto com o cliente. Não sabe lidar com aquela intercorrência ali, acaba criando um problema maior. Então você tem que saber lidar. Chama para vir no consultório, vem aqui no consultório, quero avaliar melhor, tem uma pomadinha aqui para você passar, tem um remedinho aqui para você tomar, eu quero poder ver de perto, te acompanhar. Então você tem que saber lidar com isso. Porque nós aqui, o que a gente quer? Crescer. E conforme a gente cresce, o sucesso, o reconhecimento, ele não vem só com coisas boas. Engana-se quem acha que estar aqui no topo você é reconhecido, é só glamour. Não, gente, vem com muita coisa que a gente precisa lidar também, né? Muitos obstáculos que a gente tem que superar. E um desses obstáculos é isso, saber lidar com as possíveis intercorrências que possam aparecer e saber lidar de uma forma que aquilo não te desestruture. Porque eu já tive alunas aqui na mentoria que acontece uma intercorrência e passa o dia inteiro chorando. E não dá, gente. Faz parte do nosso campo de batalha. Eu sei que não é bom. Não tem como ficar feliz tendo uma intercorrência. Só que aquilo não pode te destruir. Você tem que pegar aquele aprendizado, lidar com aquilo ali, resolver e bola pra frente.
E é por isso que você precisa dominar a técnica com excelência, para quando vier a ter alguma coisa, alguma situação, você resolver aquilo com naturalidade e vamos para frente, vamos para o próximo. E você também precisa explicar e vender essa técnica com clareza. Porque não adianta você saber executar bem, você saber lidar com as intercorrências, mas você não saber vender aquilo. E daí como que a gente vai fazer? O saber explicar aquilo e vender essa técnica que você faz é algo primordial. Então você tem que ter um vocabulário que o cliente consiga entender. Porque quando você explica cheio de linguagem técnica, palavra difícil, complicando, a pessoa não entende. Né? Então, se você vai falar um exemplo de um bioestimulador de colágeno, você tem que falar de uma forma clara. O bioestimulador de colágeno é um ativo que a gente aplica, né, dentro da camada da sua pele, que ele vai ajudar o seu organismo a estimular a produção de colágeno. Porque a gente para de produzir colágeno a partir dos 25 anos. Então, ele é como se ele recuperasse esse tempo perdido e ainda fizesse uma reserva de colágeno na sua pele, dando mais firmeza, mais sustentação. Então, o bioestimulador ele é um procedimento a longo prazo, que conforme vai passando o tempo, ele vai melhorando cada vez mais. E ele dura em torno de 1 ano e meio no nosso organismo. Então, é um investimento a longo prazo. Então, você tem que explicar isso de uma forma que o teu cliente que está ali na tua frente consiga entender, certo? Porque senão você vai confundir mais ainda a cabeça da pessoa e daí muitas vezes a pessoa não compra, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela não entendeu. Enquanto o cliente não entender, não adianta você querer passar o preço que ele vai achar caro. Então, quando você está ali na consulta explicando, você tem que esperar o cliente perguntar: e quanto custa? Só a partir desse momento que ele perguntar o valor, ele entendeu aquilo que você está querendo vender para ele. Laira, mas e se ele não perguntar? Você pergunta. O que mais que você gostaria de saber para que eu possa te esclarecer e você tenha mais clareza sobre esse procedimento? Aí eu te pergunto, você consegue explicar em detalhes, com clareza, como funciona o procedimento que você oferece para você conseguir chegar ao sim do cliente na hora da venda? Caso você não consiga, eu preciso que você relate aqui no comentário dessa aula ou no grupo para que eu possa te ajudar e te orientar melhor. O segundo ponto que a gente precisa é ter um bom posicionamento nas redes sociais, que é isso que a gente vem construindo aqui dentro da mentoria, porque cada vez mais o Instagram vai ser o seu portfólio, seu cartão de visitas. Então, o cliente, antes de agendar um horário com você, primeiro ele vai olhar o seu perfil no Instagram. Nós somos assim, né? Quantas vezes a gente já não passou na frente de uma loja, de algum estabelecimento, e a gente fala, deixa eu olhar o Instagram antes. Então, o cliente ele faz a mesma coisa antes de agendar um horário com você. Então, se você não está bem posicionado, não tem um conteúdo que traga autoridade, não tem resultados visíveis, não tem contando um pouco da tua história lá no Instagram, ele não vai se sentir seguro em agendar com você. Então, por isso que o Instagram é essencial que a gente trabalhe dia após dia, que a gente leve a sério essa nossa empresa e que a gente construa ali uma autoridade forte. A mesma coisa o WhatsApp. Tem a aula aqui só de WhatsApp para vocês melhorarem ali e deixar o WhatsApp mais interativo para o cliente já olhar ali, já entender o que você faz e já querer agendar. Então, se você não se promove, ninguém sabe que você existe. E não basta só você ser bom na técnica, você precisa saber mostrar que você é bom, porque senão ninguém vai te conhecer. Né? A rede social hoje é o nosso catálogo para o mundo. Tem muitos pacientes que vêm de outros países para realizar procedimentos aqui no Brasil, porque sabem que aqui a nossa técnica é melhor, né? O nosso valor é melhor também. Então pensa, você tem a oportunidade de atingir pessoas até de outros países. Precisa ter um bom posicionamento ali nas redes sociais. E não adianta você querer terceirizar essa responsabilidade que é sua, porque senão não vai funcionar direito. Primeiro você aprende e depois você queira delegar. O que acontece é o inverso. Ah, eu não gosto do Instagram, não gosto de fazer vídeo, não gosto de gravar stories, vou contratar uma empresa para cuidar. Toma que esse filho é teu. Não quero mais me preocupar com isso. E daí qual que é o resultado disso?
Você não sabe, a empresa não sabe, é duas pessoas que não sabem tentando alguma coisa sem ter resultados. E daí você investe dinheiro na empresa, em tráfego, e ai, nossa, não tem resultado nenhum. Claro, você nem tentou para ver o que funciona no teu perfil, já quis logo se livrar dessa responsabilidade e não tem como fugir disso. Nós escolhemos uma área onde o nosso trabalho é divulgado através das redes sociais. Então não tem como querer fugir da tua responsabilidade de estar todos os dias ali dando a cara, postando, criando conteúdo. Depois que você aprender, daí sim você sabe delegar, ó, fulano, no meu Instagram o que funciona é isso, eu preciso que os conteúdos sejam assim, 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 e você sabe mensurar os resultados, você sabe acompanhar, você sabe avaliar se está funcionando ou não, certo? Então, primeiro você aprende para depois você querer terceirizar essa função e essa responsabilidade que é sua. E mesmo a gente contratando uma empresa para cuidar isso de nós, para nós, a gente também vai ter que fazer a nossa parte. Porque senão o nosso conteúdo não fica humanizado. Por melhor que a empresa seja, quem é a cara da sua empresa é você. Então você precisa estar ali também, certo? Primeiro você aprende, depois você delega. E se você não mostrar o seu trabalho, ninguém saberá que ele existe. Então, para você ficar bom, boa na sua criação de conteúdo, como que a gente fica bom? Fazendo. Então, quanto mais você fizer, mais vai ser fácil para você, mais você vai entender o que funciona, mais você vai adquirindo habilidade para lidar com aquilo ali. A gente só fica bom a partir do momento que a gente faz. E eu, Laira, eu tenho muito uma mentalidade assim. Se isso é difícil para mim, eu vou fazer até que se torne fácil. Porque eu não aceito alguma coisa ser difícil para mim que eu não consiga fazer. Eu gosto muito de desafios. Eu sou movida a isso. A partir do momento que as coisas ficam muito fácil, muito estável, ai não, já quero alguma coisa para me desafiar mais. Então a gente tem que estar sempre ali nos desafiando. Não é porque algo é difícil que a gente vai largar. Ah, isso aqui é muito difícil, não quero. Ao contrário, se aquilo ali é difícil, você tem que fazer até que se torne fácil. Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que ele diz que a disciplina vence o talento. A disciplina vence o talento. Então, o que isso quer dizer? Às vezes você vê ali as pessoas gravando vídeo na rede social e fala: nossa, como é talentosa, como fala bem. Só que se você tiver disciplina de fazer dia após dia, você vai ficar melhor que essa pessoa que tem o talento. Porque a disciplina é algo que a gente vai construindo a partir do momento que a gente faz repetidas vezes as mesmas coisas. Então pensa, você tá ali todo dia gravando stories, todo dia fazendo sequência de stories, todo dia colocando no teu feed, vai chegar uma hora que o resultado vai vir de tudo isso. E eu sou a prova viva, vocês sabem. Eu tô sempre ali divulgando como foi o meu crescimento no Instagram. E eu também tinha dificuldade. Só que de tanto eu fazer, a gente vai ficando boa. E é isso que eu quero que vocês entendam para fazer aí também, certo? E o terceiro, e eu diria que o mais importante, é ter resultados visíveis, antes e depois impactantes. Então, os nossos resultados, eles precisam falar por si só. Se a gente precisa ficar explicando muito o que foi feito ali naquele resultado, é porque não gera um impacto. E quando o nosso antes e depois ele não gera um impacto, ele não vende. Porque o cliente precisa ver aquela transformação no antes e depois, porque senão ele não vai confiar em fazer o procedimento. Ninguém quer investir 3, 4, 5 mil reais num procedimento estético para ficar igual, porque senão a pessoa não investiria. Então, os seus resultados precisam falar por si só. Por isso que é muito importante você cuidar ali com a ambiência dos antes e depois, né? Ter ali todo um cuidado na hora das fotos para que realmente esteja visível ali a transformação que você gera na vida das pessoas. Porque senão vai ser muito difícil de você convencer as pessoas a fazerem um procedimento com você, quando o resultado não é tão visível. E quando você posta um antes e depois impactante, a pessoa olha, uau, eu preciso disso. É isso que eu quero. É exatamente esse resultado. Não queira vender essa naturalidade que muda minimamente as coisas, porque a pessoa não vai se convencer de querer fazer. Então, seus resultados precisam falar por você. Eles precisam gerar esse desejo, fazer com que as pessoas queiram estar ali na sua cadeira, na sua maca, fazendo o procedimento com você. Então, precisa gerar esse impacto na vida das pessoas, certo? Eu te pergunto, seus resultados falam por você?
Os seus resultados se vendem sozinhos? Os clientes olham ali o teu perfil, veem teus resultados e sentem desejo em querer fazer o procedimento com você? Se não, a gente precisa estar aperfeiçoando mais, tendo mais segurança, que é o que a gente falou, para gerar resultados mais impactantes. Eu sei que hoje vocês falam, mas eu não quero transformar o cliente, eu não quero que ele mude muito, mas o cliente quer isso. Ninguém quer ir numa clínica de estética fazer um procedimento para ficar igual. Porque se for para ficar igual, a gente passa um creme e fica em casa. Se for para eu fazer um tratamento para gordura e ficar igual, eu continuo comendo. Se for para eu ir lá sentir dor numa depilação a laser e ficar igual com os mesmos pelos, eu não quero. As pessoas querem ter uma transformação, elas querem elevar a autoestima, querem se sentir melhor. E é isso que a gente precisa entregar através dos nossos resultados. Combinado, meus amores? Então, trabalhem essas 3 características fundamentais em vocês, no perfil, na sua fala, para que a gente consiga se posicionar como uma referência dentro da área da estética.